Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer um vídeo de EDO por resolver pelo método dos fatores integrantes. Quem me pediu esse vídeo foi a Karina Araújo, tá? Ela me pediu lá no meu e-mail duvidassomatize@gmail.com e vou fazer pelo método dos fatores integrantes, tá, Karina? É o seguinte, uma EDO de primeira ordem, ela pode ser escrita de forma genérica desse jeito aqui, ó. Derivada primeira menos, aqui tem a outra letra sendo t, né? Então, ó, P de t vezes y igual a Q de t, tá? Essa é uma expressão de forma genérica, tá? E aí, quando a gente coloca a nossa EDO nesse formato, a gente vai usar duas fórmulas para resolver. A primeira é o fator integrante, que é o nosso μ. A fórmula do μ é o seguinte, eu vou pegar E elevado à integral de P de t dt. Essa é a primeira fórmula que nós vamos usar, tá? E depois eu vou usar a segunda fórmula, que é o seguinte. μ vezes a função y é igual à integral de μ novamente vezes esse Q de t dt. Então, nós vamos usar essas duas fórmulas, né? A EDO que você já deu já está nesse formato, a gente só tem que identificar. E aí, nós vamos usar essas duas fórmulas. Esse y0 aqui igual a 2 vai dar no final que a gente vai achar qual é a constante, né? Vai servir para isso. Então, bora lá calcular. A função, ó, nós vamos ter P de t na frente do y, tá? Então, ó, o que a gente vai precisar para colocar aqui, ó, na integral, né? É elevado à integral de P de t. Então, o nosso P de t é o que está na frente do y, então, no caso, é menos 2. E o nosso Q de t é o que fica lá depois do igual, que não tem y grudado nele. Ou seja, é essa parte aqui, ó, é elevado a 2t, tá? Esse é o nosso Q de t, tá? Bom, e aí vamos para as fórmulas, então. Então, primeiro, o μ, nosso fator integrante, né, o μ, é elevado à integral de P de t dt. Então, isso é elevado à integral de, quem é o nosso P de t? Menos 2 dt. E aí, a integral de uma constante é a constante com a letra, né? Então, no caso aqui, t vai ser menos 2t. Então, resolvendo a integral de menos 2 vai dar menos 2t. Então, esse aqui é o nosso termo integrante, tá? Então, vamos continuar. Então, já achamos o fator integrante. Aqui, ó, vamos agora para essa segunda fórmula, aqui, ó, que é o fator integrante vezes a função, é igual à integral de fator integrante vezes Q de x, que no caso Q de t, aqui a letra é t, vezes Q de t dt. Lembrando que o nosso Q de t, ó, é E elevado a 2t, ó, tá aqui, ó, tá? Então, ó, nosso fator integrante, acabamos de achar, então vai ficar E elevado a menos 2t vezes a função é igual à integral de, novamente, o μ é elevado a menos 2t, vezes o Q de t, que aqui, ó, é elevado a 2t, isso dt. Então, nós vamos ter, ó, aqui, esse é elevado a menos 2t vezes y, eu posso falar que é y sobre e elevado a 2t, porque aí eu tiro esse menos do expoente, né? Na hora que eu coloco ele para baixo, a gente altera o sinal do expoente, tá? Não que eu tivesse que fazer isso ali, mas eu optei por fazer, tá? Para cá, nós vamos ter integral de... Aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu vou ter assim, ó, esse e elevado a menos 2t eu coloco embaixo. Então, eu vou ter e elevado a 2t sobre e elevado a 2t, que é esse e elevado a menos 2t, ó, veio para baixo, né? dt. Por que eu fiz isso? Porque aí, ó, isso aqui, ó, é igual a 1. Eu tenho uma fração que o numerador e o denominador são iguais. Então, eu posso falar que isso é y sobre e elevado a 2t igual à integral de 1
dt. Então, nós temos a integral de 1 é o que eu já falei lá no fator integrante, vai ser simplesmente, ó, e elevado a 2t igual a integral de 1 vai ser 1 e coloca a letra. Como a letra aqui é t, vai ser 1t, ou simplesmente t, né? E aí, nós vamos colocar, vou colocar só t. Não, nós vamos lembrar de colocar a constante. No fator integrante, a gente considera que a constante é nula, tá? Então, a gente não coloca mais c. Mas aqui no final, a gente sempre coloca essa constante. E aí, para eu acabar, para eu resolver uma equação diferencial ordinária, eu quero saber qual função dá aquela derivada. Então, na prática aqui, eu quero achar assim, y igual a tananã, né? Ou seja, a função igual. Então, esse e elevado a 2t que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem isso daqui, ó. Y igual a e elevado a 2t vezes t, mais e elevado a 2t vezes a constante. Então, ela passa multiplicando para os dois. Então, ó, para eu achar a equação diferencial, a resposta da equação diferencial ordinária, eu já tenho a resposta aqui, tá? Só que, vamos lembrar aqui, ó, a questão tem lá y de 0 igual a 2. Ou seja, para que coloca isso? Para a gente achar o valor dessa constante específica. Porque essa constante aqui pode ter infinitos valores. Então, inclusive, né, são infinitas funções que são a resposta. Ela só tem esse padrão. Mas vamos achar uma função específica, que é aquela que, quando eu substituo o zero na função, eu acho a resposta 2. Então, bora lá. Então, fazendo esse final. Então, ó, dá a cor aqui de novo. Então, ó, y de 0 é igual a 2. Então, significa que quando eu substituo 0 na função, né, no caso na letra t, eu vou achar 2. E com isso eu vou achar o valor da constante. Aí eu simplesmente vou voltar aqui e substituir esse valor na constante, tá? E aí, então, fazendo o y de 0, nós vamos ter, ó, e elevado a 2 vezes 0, né, que o 0 eu vou colocar no lugar do t, ó, vezes 0, mais e elevado a 2 vezes 0, vezes a constante. E isso tudo, ó, igual a 2. Então, e elevado a 2 vezes 0, aqui vai dar e elevado a 0, que é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 0, o que é 0, mais e elevado a 2 vezes 0 é igual a 1, e isso vezes a constante, i igual a 2. Então, esse zero aqui não vai fazer diferença. 1 vezes a constante é a constante. Então, a constante é igual a 2. Então, na prática, para a gente resolver, simplesmente eu vou vir aqui, ó, e colocar um 2 no lugar dessa constante. Então, a nossa resposta dessa é DO, vou colocar ela aqui mais bonitinha, né? Vai ficar, ó, y igual a e elevado a 2t vezes t, mais a constante a gente acabou de achar que é 2, ó. Então, 2 vezes e elevado a 2t. Que a gente pode até colocar em evidência, né? Que fica até mais bonitinho, ó. A gente pode falar assim, ó. Que isso é e elevado a 2t, né? Porque esses dois têm o e elevado a 2t que multiplica, ó, t mais 2. Então, essa é a resposta, né? É uma das respostas da família de respostas dessa equação diferencial ordinária. Então, Karina, eu espero que você tenha gostado dessa minha resolução. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha e indicar a gente para os amigos. Assim a gente continua por aqui.